Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nossa leitura bíblica de hoje, 2 Samuel, capítulo de número 13. Também um capítulo triste, uma história triste aqui, nesses capítulos, né? Começando aqui no 11, 12, 13, 14, muitas histórias tristes aqui. Aqui no 13 nós temos um incesto. Diz que tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Então, todos eram filhos de Davi. O Absalão era filho de Davi, a Tamar era filha de Davi, e o Aminon também era filho de Davi. Davi teve várias mulheres, várias concubinas. E então, o Aminon fica apaixonado pela sua irmã Tamar. Verso 2: Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo da onça, né? Tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse, né, o camarada aqui, Jonadab, né, fala para o Aminon o seguinte: ó, por que você está tão triste assim? Você está emagrecendo? O que está acontecendo? E aí o Aminon fala: olha, é porque eu amo a minha irmã, Tamar, né? E aí o Jonadab dá o conselho diabólico para ele. Faz o seguinte: deita na cama e finge que está doente. E quando o seu pai, Davi, te vier visitar, porque você vai estar doente, você pede para ele enviar a sua irmã para fazer uma comidinha gostosa para você, porque se você comer a comida dela, você vai melhorar, né? E aí ele dá ouvidos, né, para o conselho do camarada. Davi vai visitá-lo, e aí ele pede isso para o Davi fala para a filha, né, para Tamar: Tamar, vai à casa do Aminon, teu irmão, fazer comida para ele. E aí lá vai a Tamar, lá para a casa do Aminon, né? Verso 8, fez bolos, cozeu, preparou tudo direitinho. Verso 11, quando ela estava oferecendo a comida para ele, ele pegou ela e disse: vem deitar-te comigo. E ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, mas, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Temos um estupro aqui. Verso 15: depois Aminon, depois que teve relação com ela, depois que abusou dela, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que tinha antes. E então ele fala para ela: levanta e vai embora daqui. E ela disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que você acabou de fazer. E ele não quis saber, chama um moço, lá um criado, e fala para ele pôr a mulher para fora. E assim acontece, ela sai para fora, verso 19, tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e chorando pelo
caminho. Verso 21, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Meus queridos, é até difícil comentar um texto como esse, né? É um pecado gravíssimo que acontece aqui. A única lição que eu quero destacar é o perigo de dar ouvidos a conselhos errados. O camarada estava apaixonado e aí chega outro e dá um conselho diabólico para ele e ele vai e faz isso e abusa da sua própria irmã. Muito cuidado com os conselhos ruins. Está cheio de gente dando conselho errado. Muito cuidado. Seguindo aqui o nosso texto, né? Verso 23, passados 2 anos, Absalão, que era o outro irmão de Tamar, estava tosqueando lá em Baal-Azor. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre com o vinho, né, nós vamos atacá-los, e assim faz, e mata Aminon. Então Absalão mata Aminon ali por conta do que ele havia feito a Tamar. Ele esperou a melhor oportunidade, só foi acontecer 2 anos depois, mas agiu com vingança, com ódio ali. Lembrando que, por mais terrível que seja uma situação, vingança não é uma opção, vingança não é algo bíblico, vingança é pecado também. Prosseguindo aqui, verso de número 25, estamos no capítulo 14, diz que não havia em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Era o cara mais bonito ali da região. Verso 28, tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, então ele tenta agora e consegue chegar até o rei. Diz o verso 33, né, que ele vai, se inclina diante de Davi, né, e Davi agora o beija, né, um sinal de perdão, de reconciliação, porque ele havia matado o Aminon, o outro filho de Davi, né? Então ficou aqui 2 anos também fugindo de Davi. Capítulo 15, agora o Absalão, que conquistou o perdão do rei Davi, agora ele, filho de Davi, vai tentar derrubar, se revoltar contra o rei. Depois diz aqui que o verso 15, que ele preparou um mini exército ali e se colocou na porta da cidade. Todos que vinham para ali para falar com o rei, ele falava com eles primeiro. Quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse alguma demanda e eu fizesse justiça para eles. Né? Diz que quando alguém chegava perto dele, ele estendia a mão, pegava, beijava, né? Fazia igual político em época de campanha. Verso 6, dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir lá em Hebrom. Então, 4 anos ele ficou fazendo isso, cativando
a atenção do povo, e agora, quando chega lá em Hebron, ele faz um levante, né, uma revolta. Diz que o verso 14, tornou-se poderosa a conspiração, a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. E então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Então Davi fala para os seus homens: levantai-vos, vamos fugir, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Então começa aqui a fuga de Davi, porque Absalão conseguiu arregimentar, conseguiu gerar um movimento ali com adesão, com o apoio, com o envolvimento das pessoas para derrubar o rei Davi, para tomar o reinado de Davi. Então é uma revolta, é uma sedição aqui contra o rei Davi. E Davi coloca-se em fuga agora junto com aqueles que lhe são fiéis. Depois a gente continua essa história. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome, obrigado por tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.